Olá, Dídimo, bom dia, tudo bem? Bom dia, tudo bem? Vamos começar com a Copa do Brasil? Por favor. São Paulo ganhou, né? Tem o jogo de volta, né, Dídimo? Quarta-feira, e quem vai com uma bela vantagem é o São Paulo, que fez 3-0 no Vasco da Gama. Muito bem, que bom para o São Paulo feminino? Olha, o que aconteceu ontem aqui em Teresina é de uma falta de responsabilidade de quem organizou essa partida às 3 horas da tarde. Eu digo isso porque as pessoas sabem que às 3 horas da tarde, nessa época do ano em Teresina, é insuportável, é insalubre fazer alguma atividade física ou exposta ao sol, ou exposto ao sol nesse horário. Temperatura altíssima, sensação térmica lá em cima, acima dos 40 graus com certeza, Didi. E aí o que aconteceu ontem em campo foi lamentável. Vamos logo dar uma olhadinha aí no que aconteceu lá no Albertão? O time do Tiradentes entrou em campo como favorito. O jogo decisivo contra o Viana do Maranhão valia a vaga para a próxima fase do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino. Por força do regulamento do Campeonato Nacional, o jogo foi marcado para as 3 horas da tarde, sob sol forte, mesmo horário das outras partidas decisivas do Grupo 4. As atletas não tiveram como escapar das altas temperaturas nos termômetros. O time piauiense aproveitou o clima para sair na frente no placar. Mais do que isso, acostumadas ao sol forte, as piauienses aplicaram uma goleada histórica nas maranhenses do Viana. No final, 10 para o Tiradentes, 0 para o Viana. Mas o placar elástico, nem de longe, foi o que mais chamou a atenção na partida. O jogo foi interrompido por causa do forte calor. As atletas passaram mal no gramado. Muitas desmaiaram por causa da temperatura. A sensação térmica passava dos 40 graus. O que mais se viu foi a ambulância entrando em campo para socorrer as atletas. A senhora, como enfermeira, já viu coisa igual? Não. E o que fazia agora? Agora a gente vai levar elas para UTI, tá? Outro flagrante da nossa equipe, vejam só aqui, ó. 3 atletas abanando uma jogadora do Viana desmaiada. Ela está desmaiada no banco de reservas. Uma situação simplesmente lamentável, desespero total. As garotas não sabem o que fazer. Ela acorda, mas atordoada, chorando. E agora vai ser levada para a ambulância. A ambulância está aqui ao lado. Mas a situação se agravou. A todo momento, mais atletas desmaiavam à beira do gramado e precisavam ser amparadas. Olha como está aqui a parte externa do gramado. 1, 2, a outra lá, desmaiada também. Várias atletas do Viana, praticamente, eu posso dizer que nocauteadas. Com 7 atletas sem condições de jogar, o treinador ficou sem opções no banco e protestou contra o regulamento. Todos os jogos da gente foi esse horário de 3 horas da tarde. E hoje a gente sai no esporte, os times de São Paulo e de Minas Gerais, todos jogando 19 horas. E aí tendo pressão dentro de campo para continuar. As atletas passando mal. A nossa goleira, a pressão dela foi a 18. Nós viajamos 8 horas de relógio para chegar aqui, ainda jogar num sol desse infernal. Não tem quem aguente, até o time adversário, que é daqui mesmo, elas estão dizendo que elas também estão esgotadas. A situação colocou em risco as atletas, vítimas de desidratação. Isso aí é previsível. Nós conversamos com o pessoal do Tiradentes e dissemos que isso aí ia acontecer, porque no ano passado um jogo começou aqui 4 horas e aconteceu isso no intervalo do jogo, quanto mais nesse começando 3 horas. Cansaço profundo por causa da temperatura elevada, desidratação. Não tem água que hidrate num tempo desse. Nós sabemos como é os Brehel de Teresina. Essa semana o Jornal do Piauí fez uma reportagem ao vivo com a Sônia Feitosa, que é meteorologista, e fez em alguns pontos de Teresina. E por volta de 1h30 da tarde, ali, à altura da Ponte Estaiada, a temperatura era registrada de 42 graus. E ela dizia que não era a temperatura maior, que o pico da temperatura chegava em Teresina nessa época do ano justamente às 3, 4 horas da tarde. Então essas meninas foram colocadas em campo justamente no horário em que a temperatura mais alta é registrada em Teresina. Isso de horário de jogo tem que ser definido antes da competição. Responsabilidade da Federação do Piauí, da Federação do Maranhão, do Tiradentes e do Viana, que deveriam impor a CBF. O nosso horário de jogo aqui é esse, mas não, todo mundo aceita, aí em cima da hora vão propor a mudança e não conseguem. Agora um outro detalhe, no meu entendimento não foi só o calor que provocou essa situação. O que foi?
Essas meninas do Tiradentes, você viu a garotinha dizendo aí que viajaram 8 horas. Do Viana, Elas disseram, né? foram várias entrevistas que nós fizemos, viajaram num ônibus péssimo, chegaram aqui a Teresina sem tempo de descanso, almoçaram fora de hora. A assistência médica informou que deveriam almoçar 11 horas da manhã e foram almoçar. Teve uma que disse que terminou de almoçar 2 horas da tarde para jogar às 3. Tudo isso interfere. Então, cadê a responsabilidade da delegação do Viana do Maranhão? Lá no estádio, elas reclamaram que não tinha água no vestiário, não tinha um ventilador no vestiário. A ambulância entrou no estádio com 13 minutos de jogo, no momento em que a primeira foi socorrida e levada para o hospital. Então, foi um festival absurdo de erros ontem no Albertão, em um jogo de campeonato brasileiro. Isso não é pelada, não. Tem que ser levado muito a sério, porque é a saúde das meninas que está em jogo, né? Então, todas essas responsabilidades deveriam ser apuradas pela Confederação Brasileira de Futebol, como diz o Dídimo. É um campeonato brasileiro, isso aí não é campeonato de várzea, não, como se diz. Será que a CBF só pagou uma diária de hotel em Teresina? Então, será que a CBF pagou passagem num ônibus de péssimas condições? Será? Tem que apurar tudo isso. Tem que apurar. Ok, Dídimo, obrigada. Fica aí a lição para que pelo menos não aconteça mais, né? Essas meninas estão bem agora, foram hidratadas, mas que não aconteça mais no próximo ano, os horários sejam, como já tem jogos acontecendo às 7 horas da noite pelo próprio campeonato em outros estados, como disse aí o treinador. No outro jogo do grupo, o time do Vitória de Santo Antão derrotou o Caucaia por 3-0. Tiradentes é o primeiro colocado do grupo com 10 pontos e o Botafogo da Paraíba ficou em segundo com 7.